Se não tem Bolsonaro para eles criticarem, eles vão ter que dar um jeito, né? É preciso manter uma narrativa. Eles não podem falar de meio ambiente. No caso, vamos falar de Anitta, a turminha do amor, Felipe Neto, desejando as maiores barbaridades para o presidente. Vamos encontrar alguma situação onde a gente pode mostrar o quão hipócrita nós somos. Anitta, nossa, meu Deus do céu. Ela foi querer detonar o agro falando que o agro depende da chuva e se não é os indígenas que chove na terra deles. O raciocínio lógico dessas pessoas é irreal. É coisa de outro mundo. E a gente entende por que eles defendem com unhas e dentes as maiores barbaridades contra a sociedade. É que Bolsonaro mexeu no bolso de muitos desses, né, maléficos, mas mexeu bonito e gostoso. O Supremo foi lá e deu um jeitinho de tirar, né, aquelas investigações que eram feitas no nome de muitos artistas. E por isso que eles estão aí passando um pano danado. Vou mostrar tudo aqui para vocês. Vai compartilhando esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Solta o dedinho aí no like. Já aproveita e se inscreva aqui no canal. Ativem o sininho, que tem notícia e informação aqui para mim passar para vocês. Saiu essa agora. Débora Seco foi uma delas. O STF livrou os atores da Globo de multas da Receita Federal. Aqui nesse país se paga imposto somente o povo, né? Essa classe de favorecidos que recebe dinheiro público para muitas vezes fazer seus filmes, suas peças, suas coisas, tal, mas nem imposto essa turma quer pagar. Porque quando o Bolsonaro tentava fazer aquilo que é certo, né? Cobrar, eles são ricos e eles recebem dinheiro público. Mas vem aqui, ó, Débora Seco, Reinaldo Gianecchini, Matheus Solano, Eliana Giardini foram autuados pelo fisco em 2020. Entendem? Por que eles fizeram aquela campanha tão fervorosa contra Bolsonaro? Inclusive essa atriz que fez o L, mandou todo mundo fazer o L, porque era pela democracia. Nem aqui no Brasil mais está. Esses dias eu até mostrei aqui. Comprou uma baita mansão lá na Flórida. Porque é assim, né? Capitalismo é para eles. O socialismo é para nós. Não, eu já peguei dinheiro desses trouxas. Enquanto tiver Inácio, vou pegar muito mais. Mas vocês fiquem aí no Brasil. Passando por todos esses perrengues, pagando ovo aí, uma cartela de 12 ovos aí, R$25. Vocês que se lasquem. Picanha para mim aqui nos Estados Unidos, que é baratinho. Picanha lá pro americano é pinga, meus amigos. É pinga, porque nem a pinga tá mais tão barato. Mas é assim, vejam como é a hipocrisia. E como não tem Bolsonaro no momento para eles criticarem, mas eles precisam manter a pauta tem que continuar. Olha o que essa moça falou. Rapaz. Você sabia que 80% do agro no Brasil depende das chuvas que vêm das terras indígenas? É isso mesmo. Sem floresta não tem chuva. Sem chuva não tem agro. Sem agro não tem comida nem economia. Você sabia que 80% das chuvas vêm das terras indígenas. Agora ela filosofou, hein? Filosofou. Os índios ficam fazendo a dança da chuva. Umba, 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 umba. É assim? O território todo não é patrimônio de toda a sociedade? Então as chuvas vêm do agro. Agora, a comida que essa moça come... Ah, lembrei. Agora lembrei. Ela não mora no Brasil. Ela também está lá nos Estados Unidos. Ela também reside nos Estados Unidos. Gente, que hipocrisia. Agora, fala pra gente isso aqui, Anitta. Né? Tá falando do índio. Olha os índios que eles apoiam. Tem até fabricação de índio, porque tá muito esquisito esses índios aqui, né? Os índios fakes do PT, como disse o Adriano aqui, né? O Didi News. Parece mais uma rave do que um acampamento indígena. Isso aqui não é... Mas não tô vendo índio aqui, gente. Aqui, essa moça parece... Isso aqui não é índio. Não é índio.
É assim que eles mantêm a narrativa. Será que é desses índios aqui que a Anitta está falando? E essa situação aqui, Anitta, explica pra gente. Ninguém falou sobre isso, hein? Ninguém falou sobre isso. Degradação na Amazônia cresce 482% só esse ano. Destruição. Olha aqui, ó, como que estava a tabela. O Bolsonaro ainda foi um dos que mais cuidou, hein? Olha como que está aqui na gestão Inácio. Isso porque tem a ministra que é especialista em meio ambiente, eles falam. A Cabrobozinho do mato ali, a Marina. Não é quase equivalente ao... Olha aqui, o número é quase equivalente ao território de Porto Velho. O tanto que teve de queimada e extração de madeira. Degradação total da Amazônia. Mas a Anitta quer lacrar falando que é culpa do agro que rouba a chuva. Foi isso que eu entendi. O agro está roubando a chuva dos indígenas. É mais ou menos isso aí que nós estamos entendendo? Gente, o que esses personagens não fazem para poder tentar deixar a militância deles ali, né? E agora, tudo bem, a Anitta não mora mais no Brasil, né? Ela está nos Estados Unidos. Mas isso aqui... O Rio é na terra dela, no Rio de Janeiro. A Anitta é natural do Rio de Janeiro. Olha isso aqui, barricadas que as pessoas não podem nem ir e vir. Aí você não vê o Supremo atuar, porque o Supremo podia, né, com toda força, com todo o poder que eles têm. Olha a pichação aqui também, não teve preso, aí pode pichar normal. O Supremo podia falar assim, ó, Polícia Federal, eu quero uma operação agora, lá nesses locais no Rio de Janeiro, para acabar com isso aí, ó, essas barricadas aí, é tudo legal. Você paga o IPVA para você não ter o direito de vir. Olha o lixo, olha o lixo. Eduardo Paes, o prefeitão do Rio de Janeiro. Pergunta se a Anitta critica o Eduardo Paes. Pergunta se esse personagem... Olha o que fizeram. Outro personagem do Rio de Janeiro é esse cidadão aqui, o tal do Nelipe Neto. Cidadão do Rio de Janeiro, né? E se aproveitou da internação do presidente Bolsonaro para destilar toda a fúria dele, que esse povo odeia, né? Bolsonaro, porque é lógico, Bolsonaro fazia o que era certo. Torço pela sua recuperação, Bolsonaro. A sua morte não vai trazer sensação de paz ou justiça. Que viva para pagar por seus crimes. Sinta na pele o peso das mortes causadas por 6 meses de atraso na compra das vacinas. Olha como eles mentem. Eles mentem. Ele está falando aqui que o presidente Bolsonaro atrasou 6 meses. É mentira. É mentira. E essas narrativas foram usadas e não era fake news na eleição. Era fake news só falar as coisas que de fato o Lula fez. Olha aqui o cara matou a pau. Uma surra linda. Né? Quando ele falou isso, olha aqui, ó, o Matheus Correto colocou. Grok, me responda 3 perguntas, por favor, que é a inteligência artificial, que não tem como mentir para ela. Quando foi aplicada a primeira dose da picadinha no mundo? Quando foi aplicada a primeira dose no Brasil? E se seria possível o Brasil ter aplicado a vacina 6 meses antes da data que foi aplicada a primeira dose? Ou seja, aqui a resposta. A primeira dose foi aplicada no dia 8 de dezembro de 2020 no Reino Unido, a primeira dose. No Brasil, a primeira dose foi administrada no dia 17 de janeiro de 2021 em São Paulo. Não seria possível o Brasil ter aplicado a vacina 6 meses antes, em julho de 2020, pois nenhuma vacina estava disponível globalmente nessa data. O desenvolvimento e aprovação só ocorreram no final de 2020. No final. E lá em janeiro de 2021 já estava sendo aplicada aqui. A vacina era de outro país, não era do Brasil. Eles usam essa narrativa de maneira perversa e mentirosa. Mentirosa. Para poder deixar a militância deles, né, ativada. E eles mentem que nem sente. Enquanto isso, brasileiros estão passando um perrengue na vida real. Da escolha que esses artistas como Débora Seco, Anitta, Felipe Neto, todos esses artistas, eles nunca tiveram interessado na vida do cidadão comum. Era sempre o privilégio e luxo deles. Olha esse vídeo aqui, ó. Veja esse vídeo. Assim está pelo Brasil inteiro. Já é segunda-feira, meu amigo Elvis, ó. Vou começar daqui, ó. Fechado para alugar. Segunda-feira. Isso aqui é o mercadinho. Fechado. Vai vendo aí, ó. Na segunda-feira, começo de mês. Tá vendo aí? Tudo fechado aqui, ó.
Não é outra coisa não, se chama crise. Tem 5 anos que eu compro aqui nesse mercadinho aqui, coisa dos meus estabelecimentos, para os meus lanches, minha churrascaria. O baque é grande aí, ó. Todas essas empresas aqui foi demitido o patrão junto com os funcionários, que fechou. Aí, ó. Aí o desemprego está nas alturas, mas na televisão está falando que o desemprego diminuiu. Vai entender. Aí, ó. Tá lá, ó. Aluga-se, vende. Olha o movimento que tá. Então vejam, meus amigos, que nunca foi pelos brasileiros. Porque o Brasil está desse jeito. Um caos total. Comércios aí num perrengue só. Se supermercados, que sempre teve uma fatia maior das vendas no Brasil, porque uma coisa que o Brasil não vai deixar de se alimentar, está sofrendo todo esse momento difícil e complicado. Vocês imaginam lojas, o comércio como um todo, porque dinheiro sobrando só tem para esses personagens desse desgoverno. Aí você vê milhões de viagens aqui, milhões de viagens ali, né? Um sendo colocado ali, o salário de milhões ali, é desse jeito. E esses artistas, que poderiam estar falando a respeito de todas essas barbaridades, estão tudo caladinho, Porque inflamaram o povo, né, para fazer o L. Agora, quem fez o L, levando em consideração a opinião desses personagens, tá lascado, tá totalmente lascado. Não adianta cobrar agora, né, porque eles não estão nem aqui no Brasil mais. Já estão bem longe. Não, menos o Felipe Neto. O Felipe Neto tá meio agredido aí, né? Meio né, difícil para ele sair do Brasil agora. A gente tá vendo. Foi mexer com o Elon Musk, tem várias coisas aí e tal, né? Não é bom arriscar nessas horas, tá que nem o Inácio. Não é bom arriscar muito ir para os Estados Unidos ou outros personagens também, né? Vai que a situação acaba que nem do José Maria Marim, né, que estava lá na Suíça, tal, toda essa situação. Mas esses vídeos mostram a hipocrisia desses personagens. Não tem como culpar Bolsonaro, vamos pegar o agro, né? Agora o agro da vez ali, o agro malvadão, sempre assim. Mas aqui não, Jacaré. O agro é o que manteve e ainda mantém esse país de pé, e é o fato. Compartilhe esse vídeo, meus amigos, no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, solta o dedinho aí no like, se inscreva aqui no canal, ativem o sininho. Grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus, até o próximo vídeo, valeu, fui!